Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. Hoje podes nos ouvir no Facebook, plataforma habitual. Pode também ver este programa indiferido na televisão independente de Moçambique às terças, quintas e também aos domingos às 21 horas e ouvir na Rádio Savana 100.2 aos sábados às 12 horas e aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima, bem-vindo para mais um programa. Vamos logo ao seu foco de semana, é o novo tarifário da HCB de venda de energia ESCOM. Hoje, os jornalistas, em primeiro lugar, porque eram eles que estavam na conferência com a direção da HCB e o público em geral, esta semana, foram surpreendidos por este facto insólito que é o novo tarifário que a ESCOM está a pagar à HCB pela energia vendida. Se estamos recordados, esta questão tem sido debatida apaixonadamente, inclusivamente com expressões tipo Moçambique vende energia a preço da banana à África do Sul, que depois é revendida a Moçambique a um preço. a outro preço. E, portanto, isto seria qualquer coisa de saudar à altura que isto foi celebrado, porque os preços são revistos cada 5 anos. Isto é contratual, portanto, também é preciso perceber isso. Não é porque Moçambique quer preços melhores que os preços são alterados. Aliás, se estamos recordados, e já passou muito tempo, provavelmente da última vez que a ESCOM resolveu negociar os preços da eletricidade foi quando o ministro português da Economia ou das Finanças, à altura, quando Portugal era o sócio maioritário da 82%. HCB, resolveu cortar o fornecimento de energia à ESCOM. Então, a ESCOM percebeu a mensagem e rapidamente tratou de negociar um novo preço que estava completamente desajustado. Portanto, são boas notícias para a HCB, são boas notícias para Moçambique. No meio disto tudo fica talvez o estilo de Pedro Couto como PCA da HCB, que se calhar acha que as notícias são para ser percebidas no meio de outras notícias, nomeadamente do relatório de contas da HCB, uma vez que o novo tarifário foi introduzido em 2018 e os resultados, ou seja, os melhores resultados, verificam-se em 2018. Isto, de facto, dá outra musculatura à HCB, nomeadamente para os seus projetos, para a reabilitação, para as diferentes reabilitações em curso. Ainda em relação a esta questão dos preços e em relação às próprias contas da HCB, eu não posso deixar de passar em claro que a maior parte da imprensa referiu que os lucros da HCB aumentaram, não obstante ter vendido menos energia. Ora, isso não é verdade. De facto, a receita foi menor, só que, como em todos os balanços, nomeadamente nos balanços em que as contas são feitas em moeda externa, se há uma apreciação do metical, claro que depois há uma bonificação nos preços quando se convertem o rand, neste caso o rands, que é a moeda de referência da HCB. Que é a moeda de referência. Quando os rands são transformados em meticais, parece que de facto se aumentaram as receitas. Portanto, significa que é preciso
ler corretamente os relatórios, é preciso não confiar nas agências de comunicação, que exatamente são pagas para pôr os relatórios todos cor-de-rosa, e nós não trabalhamos para as agências de comunicação. Muito resultados operacionais. Exato. Nós somos jornalistas e, portanto, a nossa responsabilidade é com a verdade, com os factos, e, de facto, aqui houve um embelezamento dos números da HCB. Uma outra questão ainda em relação aos números da HCB e em relação à estiagem na África Austral, há fontes que têm monitorado as reservas de água na Albufeira de Cahora Bassa e que dizem que, eventualmente, a direção da HCB não fez a melhor política de manutenção de reservas, não do último ano, mas dos últimos anos, tentando maximizar os aproveitamentos, quando outro tipo de racional em relação à turbinagem da água para transformação em energia poderia dar outros resultados. Não, talvez, tão espetaculares num dos anos de pico, mas em termos de gestão equilibrada, os resultados seriam diferentes. Portanto, são algumas questões que são importantes referenciar para mostrar que os jornalistas não andam propriamente distraídos e não são meros consumidores de relatórios de contas. Muito bem, continuamos aqui na hidroelétrica de Cahora Bassa. Para já também foi dito neste encontro entre a HCB na terça-feira, a direção da HCB e partes interessadas, que a opção pela Central Norte da hidroelétrica vai ficar adiada. E a ideia é investir em Pandancua, que fica a 60 km a jusante da HCB. Isto tudo em resposta à decisão governamental ao mais alto nível. Vimos o Presidente da República a defender que a HCB e a EDM devem tomar conta desta operação. O que lhe parece esta opção, Fernando Lima? Bem, enquanto há setores que defendem que é importante primeiro investir na Central Norte. Sim. Se o Presidente não tivesse levantado a questão, indiretamente, claro, das intermediações e das comissões em relação às questões elétricas, se não soubéssemos do grande empenho que o Presidente teve na contratação de Mateus Magala, exatamente para cortar essas gorduras com a terciarização de serviços, nós seríamos levados a concluir facilmente que a aposta em Pandancua resulta de mais um empreendimento, logo mais comissões, mais negócios paralelos, mais lucros fáceis para uma fauna acompanhante que anda sempre ou que gravita à volta desses projetos. Ora, a narrativa presidencial parece-me ser diferente e isto para mim significa que há explicações adicionais que ainda não foram dadas. Porquê? Porque Pandancua não é apenas uma questão de ser um grande investimento e um investimento maior do que o investimento da Central Norte. É também, do ponto de vista ambiental, um projeto muito problemático, porque se já agora é posto em causa, e sobretudo por causa dos problemas das mudanças climáticas, se nós nos recordarmos, Cariba esteve praticamente a seco nos últimos anos. Portanto, eventualmente, e este foi um ano simpático, e mesmo assim, em termos de descargas pluviométricas, a barragem de Cahora Bassa ficou a 9 metros da sua cota ideal. Portanto, não conseguiu suprir o déficit que se verificou na época chuvosa. E esse argumento foi levantado neste encontro, o argumento hidrológico,
e o Pedro Couto também dizia que o investimento em Pandancua é a utilização da água que depois passar nas turbinas da CP. Sim, faz sentido, ou seja, a mesma água é utilizada duas vezes. Por outro lado, há um outro argumento de natureza técnica que a barragem de Pandancua visa, portanto, controlar as cheias. Não só as cheias, mas também controlar, digamos, ondas artificiais que seriam causadas pela Central Norte, ou seja, por uma turbinação adicional de água na barragem. E, por outro lado, também toda esta questão se a barragem de Cahora Bassa terá água suficiente para turbinar mais água, nomeadamente com mais 4 geradores, que aparentemente os geradores que seriam montados na Central Norte. Mas continua a argumentação em relação a Pandancua. Sim, usa-se a mesma água 2 vezes, mas Pandancua também faz represamento de água. Significa o caudal do Zambeze vai reduzir mais com uma segunda barragem. Portanto, não é apenas a questão mecânica que a água se passou a montante, passa outra vez, é a mesma água. Portanto, não há esses problemas. Há problemas, e esses problemas já se verificam, apesar de termos problemas, de o país ter problemas no controle das capturas de camarão. Os problemas da diminuição das capturas não resultam apenas do não controle em anos anteriores da captura. Resultam também na pobreza ou na menor qualidade do alimento para o camarão no banco de Sofala, e isto provém muito de tudo o que é descarregado pela foz do Zambeze para o banco de Sofala, e que faz, portanto, este sistema ser tão rico e desenvolver toda esta espécie de grande qualidade mundial. Também ao nível da própria foz e das terras da foz do Zambeze, menor quantidade de água cria problemas em relação às indústrias do açúcar, e aqui podemos também discutir se a indústria do açúcar é uma indústria ecologicamente viável, uma vez que há todos os problemas e debates se os países devem produzir tanto açúcar. Mas também, em termos de conservação e de fauna bravia, colocam-se questões em relação ao delta do Zambeze, em relação à proteção das terras úmidas, que são consideradas um sistema de proteção coberto internacionalmente. Portanto, há vários problemas com esta barragem. Isto para não falar da questão dos sistemas de financiamento para a barragem e também da questão central, que fez, aliás, esta barragem estar na prateleira durante os últimos anos, que é a Eskom, até agora, não ter dado a garantia de ser o off-taker, portanto, de ser o comprador da principal da energia. E tanto quanto eu sei, ainda não há essas indicações. Ou seja, pode ser que em conversas entre governos que exista já essa garantia, mas não são públicas as garantias
de que a África do Sul poderá comprar a maior parte da energia produzida pela Pantancoa. Olhando também para esse lado, Fernando Lima, Pantancoa tem donos privados. Tanto quanto sabemos, já houve um acordo que foi assinado pela anterior ministra Letícia Clements, ministra dos Recursos Minerais e Energia no Dubai. E também também não sabemos como é que fica a Camargo Correia e também o grupo Incitec, que está na estrutura acionista desta barragem. Há muitas explicações, Fernando Lima, como dizia antes, que devem ser dadas neste projeto todo. Há essas explicações, embora eu penso que existe uma explicação que é um pouco anticlímax dessa situação que foi apresentada pela imprensa como algo de explosivo. Já na administração anterior do presidente Guebuza, as pretensões da Camargo Correia e da Incitec tinham sido postas em causa, uma vez que não se passou dos estudos, de alguns estudos feitos em relação a essas barragens. Num determinado momento, por exemplo, pensou-se em afastar este consórcio e trazer a empresa chinesa Three Gorges e a eletricidade de França. Não, a eletricidade de França, conjuntamente, claro, com a EDM. Seria o novo consórcio. Não me parece também que a proposta avançou. Isto portanto, aconteceu e não é muito claro qual foi o desenlace em relação a este avanço. Por outro lado, nas negociações com um novo interlocutor, a Meneman Hydro do Dubai, a ideia era de se fazer uma engenharia financeira em que a própria empresa do Dubai ia ressarcir, mas em primeiro lugar ia ressarcir os custos que são reclamados pela Camargo Correia e pela Incitec em relação aos estudos feitos sobre Pantancoa. E, portanto, digamos que se ficava em casa em relação às obrigações de o governo ressarcir estes anteriores envolvidos nesta barragem. Mas, tanto quanto sei, e a pedido do governo, foi feita uma auditoria a todos estes trabalhos preparatórios feitos pela Deloitte para se encontrar um preço justo. Há um preço estabelecido e era este o preço que estava a ser discutido com a empresa do Dubai para ressarcir estes dois parceiros. Eles saíam do projeto. Tanto quanto sei, das declarações de Pedro Couto esta semana, apesar de haver uma desingenuidade em relação à sua resposta, nomeadamente que não conhece que existe outro interlocutor, acho que a resposta no sentido de se formar o consórcio, no sentido de se discutirem os verdadeiros interlocutores, o facto de a HCB e da EDM serem formalmente os dinamizadores do projeto, isto não afasta a possibilidade de outros interlocutores estarem envolvidos neste projeto, nomeadamente investidores privados, nomeadamente a empresa do Dubai. Este é o meu entendimento, mas há a informação complementar que precisa de ser trazida a público para se compreender de todos estes cenários e da súbita opção
por Mpanancua ao invés da Central Norte, que foi, nos últimos anos, a opção que era mais acarinhada, uma vez que, inclusive, já existe o próprio túnel para a instalação dos geradores nesta central. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um tema político que marcou esta semana. Foi a decisão do Conselho de Ministros em decretar a perda de mandato de Manuel de Araújo e de Quilman, depois também na semana passada a Assembleia Municipal ter ensaiado o mesmo exercício. Algo interessante é que o Conselho de Ministros decide na terça-feira, quarta-feira a decisão é publicitada em Boletim da República. No mesmo dia, Manuel de Araújo é notificado pela ministra que tutela a área da administração estatal. Há muita velocidade, Fernando Lima, neste processo, é o Estado de Direito que está em marcha. Bem, nós não podemos também usar a velha máxima de preço por ter cão, preço por não ter. Umas vezes nós protestamos porque achamos que a justiça não é célere, que os processos são muito lentos, que tudo anda lentamente. Quando os processos são muito céleres, por exemplo, quando os jornalistas são rapidamente levados a tribunal, clamamos que a justiça andou muito rápido, mas a própria lei declara que nos processos de imprensa os processos requerem a máxima urgência, celeridade. Então, eu não estou contra a celeridade e não devemos estar contra a celeridade. Agora, esta celeridade claramente traz água no bico, ou seja, penso que tudo estava orquestrado, tudo estava montado para que este processo tivesse este desfecho. Não me parece que houvesse outro filme por detrás do processo, e isto mais uma vez traz à colação de que nós muitas vezes utilizamos argumentos de natureza política para colmatar questões do fórum legal para a qual eventualmente não estamos preparados para... Isso significa, Fernando, que falta também um bom TPC jurídico da parte da oposição. Olha, é que, por exemplo, a lei que tutela a lei de tutela administrativa do Estado sobre as hierarquias locais, que sustentou esta perda de mandato de Manuel de Araújo, não foi objeto de revisão nesta última foi objeto de revisão em todos os debates, e os debates são mais que muitos sobre questões legais em relação às próximas eleições, em relação às autarquias e a combinação de leis antigas e leis novas. Nunca foi evocada a tutela administrativa. E logo um bom TPC da oposição, por exemplo, Manuel de Araújo saberia que se tomasse aquela decisão, quais seriam as consequências. Exatamente, e portanto foi apanhado em contrapé em relação a esta questão. Eu não quero ter a última palavra sobre esta questão. O Manuel de Araújo tem direito ao recurso, tem direito a tentar impugnar. Tem 20 dias. Esta decisão, mas uma das coisas que se argumenta e que o próprio Manuel Araújo tem sugerido é que poderá haver aqui problemas de natureza processual, nomeadamente que ele não foi ouvido em todo este processo, embora aqui também, mais uma vez, há problemas que não são de lei, mas que são de consciência, ou seja, se houvesse uma audição, o que é que Manuel de Araújo iria invocar? Que não pertenço a um novo partido, não mudei de partido. Claro que mudou de partido, e já aqui dissemos em programas anteriores
que Manuel de Araújo colocou-se numa situação muito melindrosa e muito delicada, porque mudou de partido, mas continuava a exercer as suas funções como edil de Quelimane. Ora, não é apenas uma questão de caráter legal, é uma questão de moral, de princípios. Então, eu mudo de partido e não acho que devo resignar do meu cargo político. E isto não tem nada a ver com a questão se tem grupo parlamentar, se não tem grupo parlamentar, se deixa de pertencer, se não deixa de pertencer. É verdade, sim, que o cargo na eleição a que Araújo concorreu, o cargo de edil era separado da eleição da Assembleia Municipal. Mas quem mudou de partido não foram os deputados da Assembleia Municipal, foi o próprio presidente do Conselho Executivo que mudou de partido. Portanto, independentemente das questões que forem trazidas à colação em termos legais, há aqui um problema que é complicado. Eu tenho ouvido argumentar o seguinte, que a razão por que Manuel Araújo não renunciou ao mandato é porque exatamente renunciando ao mandato colocava-se na mesma situação de Venâncio Mondlane de Venâncio Mondlane e de Silvério Rongoane. Então, há aqui um problema. Agora, também existem formas de o fazer, nomeadamente enfrentar estas questões e publicamente debater estas questões. Agora, tendo chegado a este ponto, coloca-se outra questão também muito sensível. Não há dúvida que, independentemente das competências de Manuel Araújo como presidente do Conselho Executivo de Quelimane, serem ou não serem reconhecidas, mas ele é claramente uma figura muito querida em Quelimane, uma figura com muitos apoios. Basta dizer que os mesmos apoios que teve do MDM quando foi eleito para o último mandato para a Câmara de Quelimane são os apoios que lhe têm sido dados massivamente, eu diria, pela Renamo em Quelimane. Então, tendo a costela populista que tem Manuel Araújo, tendo a grande capacidade de mobilizar pessoas, como já demonstrou em Quelimane e na Zambésia, o Estado, com esta atitude e com esta confrontação e com esta escolha de uma via de confrontação com Manuel de Araújo, não se arrisca a cobrar uma briga maior em Quelimane e na Zambésia com Manuel de Araújo e, sobretudo, com a oposição. E isto é um fator muito sério que tem que ser ponderado. Muito bem, Fernando Lima, voltaremos com uma última questão para este tema, mas para já vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, continuamos aqui no caso Manuel de Araújo e Conselho de Ministros, mas vamos a uma última questão sobre este assunto. Provavelmente não vamos ter Araújo, não vamos ter Mondlane, e hoje a Comissão Nacional de Eleições notificou o mandatário da ajuda, basicamente para informar que foram chumbados. Se o CC confirmar a decisão da CNE
em relação a Venâncio Mondlane e também em relação ao Samito, já que Samito vai recorrer, e o Tribunal Administrativo, caso o Araújo também recorra, dê razão ao Conselho de Ministros, lá se vão aquelas que poderiam ser as estrelas dessas eleições. Completamente, ou seja, as vitórias de secretaria da Frelimo deixam-lhe o campo completamente aberto para terem a tal vitória retumbante. Ou, se preferirmos, as vitórias preparam-se, as vitórias organizam-se. Vitórias asfixiantes. A preparação foi muito boa para que os intervenientes no processo fossem todos anestesiados e dessem os pareceres necessários para essa vitória retumbante. Agora, a questão de fundo que se põe é se Moçambique, e não é por acaso que estou a utilizar a expressão Moçambique, deve ficar muito feliz com essas vitórias de secretaria. Nós estamos, para concluir, um penoso processo de paz entre o Governo e a RENAM. Neste penoso processo de paz, claramente, o Governo teve que engolir sapos enormes, uma vez que há uma série de questões que são completamente incompatíveis com a lei, com aquilo que são os princípios de um Estado de Direito, uma democracia multipartidária, a começar pelo facto de termos o maior partido da oposição, que, por um lado, é um partido com uma força armada, chamemos-lhe residual ou não, e depois tem o seu grupo regular no Parlamento. Mas estas são as especificidades do processo político moçambicano. Ora, nós ainda não ultrapassamos esta fase e já estamos a enveredar de novo por um processo de confrontação com a oposição, por um processo em que, aos olhos do cidadão comum, parece que não existe outra realidade que não a realidade Frelimo. Que aquilo que as pessoas veem no dia-a-dia é apenas uma demonstração de força da Frelimo e que os outros partidos são meramente paisagem. Então, acho que os poderes do dia também se têm que interrogar se isso é bom para o país. Ou seja, é bom para o país o candidato Inês Comiche ir sozinho a votos, ou ir na prática sozinho a votos. É bom para o país que o candidato, o putativo vencedor das eleições de Climante, seja deixado de fora ou não poder concorrer às eleições. Então, são questões complicadas. Eu sei que a resposta poderá ser, bem, mas qual é a alternativa? É que se feche os olhos às violações da lei? Bem, as questões legais, e como já foi demonstrado, não são questões de natureza de lógica matemática. São passíveis de interpretação e as interpretações têm-nas a vida para todos os gostos. Portanto, parece-me, mais uma vez, que há aqui uma deriva autoritária por parte da Frelimo, que quer reconquistar aquilo que está a dar com uma mão, quer reconquistá-lo com a outra, e isto é extremamente perigoso. E também, a partir do Gorongosa, a moda Afonso de la Cama, o Suf Mamad reagiu de forma muito forte também às últimas decisões da CNE, e por esta via praticamente coloca toda a pressão para o Conselho Constitucional. Acha que esta é uma estratégia que politicamente ainda pode dar resultados? Pode e não pode. Ou seja, por um lado é
a estratégia habitual da RENAM, embora com um novo interlocutor. Mas, à falta de outros argumentos, está-se a utilizar esta pressão e estão a ser utilizados os argumentos políticos. E eu devo dizer que, digamos, o lado oposto, e o lado oposto aqui é a Frelimo e o Governo, também se colocam a jeito nestas questões. Mais uma vez, usando apenas o senso comum. Faz algum sentido que toda esta semana tínhamos sido brindados na televisão com a apresentação dos candidatos da Frelimo às autárquicas, e cada vez que os candidatos da RENAM tentam fazer uma marcha, uma apresentação, são claramente barrados pela polícia? Será que a polícia está a agir comando a comando pela personalidade de cada chefe da polícia nas províncias? Eu não sou ingênuo para acreditar que as coisas sejam Isso assistimos feitas. aqui a Maputo contra Venâncio Mondlane, e por outro lado vimos o cabeça de lista da Frelimo, o Sr. Enéas Comis, a visitar o mercado de Janete, a visitar todos os vendedores, Sem qualquer problema. A fazer promessas sem qualquer problema. Isso dá aso Claro. a este tipo de intervenções, tipo de Ossuf Mamad. Não, claro que dá, aliás, só peca a intervenção do Ossuf Mamad, só peca por ser tardia, porque este tipo de atitudes já começou há alguns dias e não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, se Venâncio Mondlane não pode fazer passeatas, não pode fazer declarações em público, não pode dar beijinhos e apertar a mão aos cidadãos de rua, o mesmo deve acontecer em relação aos candidatos da Frelimo. Ora, não é isso que se está a verificar. Portanto, há aqui dois pesos e duas medidas, quer se trate de candidato da Frelimo ou se trate de um candidato da oposição. Por isso é que me parece um pouco cara de pau da parte do secretário-geral da Frelimo fazer declarações muito apaziguadoras e muito sensatas em relação às eleições e em relação ao próprio momento eleitoral, quando na prática não é isso que está a acontecer. Na prática, o que está a acontecer é que a CNE já tirou, não vou dizer uns pauzinhos para a fogueira, atirou troncos inteiros, barrotes inteiros para a fogueira. E parece que estamos num crescendo de confrontação, à espera de quando é que será a primeira confrontação entre a oposição e as forças da lei e da ordem, ou outro tipo de confrontação entre a CNE e os partidos da oposição, entre o Conselho Constitucional e os partidos da oposição. É isso que nós queremos, é isto que o país quer, mas o caminho que estamos a percorrer e, sobretudo, a deriva das últimas semanas, quanto a mim, é extremamente preocupante. E o Ossuf Mamad fala de intolerância política. Claramente. Numa altura em que se está em cima da mesa os processos de descentralização, o processo de desmilitarização, e de certeza, Fernando Lima, vamos a estas eleições com esse processo sem chegar ao fim, não corremos o risco dessa confrontação, de extremar de posições desse tipo de confrontação, caso esse tipo de jogo continue. Todo o potencial está lá. Não só o potencial para as confrontações está lá, como também podemos enfrentar o outro cenário, o desinteresse total do eleitorado em ir votar. Por exemplo, mais uma vez, dando o exemplo de Maputo, se não houver candidatos à altura de enfrentar Enéas Comis, vale a pena ir votar? Nem me parece
que os próprios apoiantes de Enéas Gomis se sentirão mobilizados para irem votar em Enéas Gomis, porque ele é claramente o vencedor antecipado. Portanto, este tipo de ações, de manobras, de jogos de bastidores, estão-nos a levar a um caminho extremamente perigoso e a um aumentar de tensões políticas neste país. Ainda não aconteceu nada de grave, mas eu considero que algumas coisas são extremamente perigosas na forma como estão a acontecer. Por exemplo, e já aqui falámos sobre isso, a CNE está a votar claramente de forma partidária. Há um cerrar de fileiras e uma disciplina de voto que não é consentânea com um órgão colegial em que as pessoas devem votar segundo a sua consciência, segundo os parâmetros intelectuais que possuem, a sua própria interpretação das leis eleitorais, da forma como interpretam os processos que foram submetidos a essa mesma comissão. Ora, aquilo que se está a verificar é o voto de comissários políticos que receberam orientações para votar num determinado sentido. E ouvimos ontem também o porta-voz da Frelimo, quando o líder interino da Renamo falava de perseguição dos seus militantes, a dizer que eles deviam meter uma queixa na polícia. De facto, esse é o meter caminho. Queixa ao seu agressor. Mas, exato, quer dizer, terá algum resultado, mas a Renamo, de algum modo, tenta fazer as coisas no sentido de se apresentar como a instituição bem comportada. Se nós virmos o comunicado que foi emitido sensivelmente com poucas horas de diferença entre a declaração do Ossuf Momad e este comunicado, é um comunicado extremamente bem comportado, em que exatamente apela, condena, espera que tudo se altere. Para quê? Para tudo ficar na mesma? Não sei se vale a pena este tipo de tática face a instituições que eventualmente já têm tudo planeado e delineado para que uma determinada narrativa seja inexoravelmente cumprida num certo percurso e de uma certa maneira. Muito bem, vamos a um outro tema. Flávio Menete e o caso Nini Satar está a causar um autêntico alvoroço nos meios forenses, e não só o facto do advogado e bastionário da Ordem dos Advogados ter aceito patrocinar judicialmente Momad Assif Abdul Satar, vulgo Nini. Fernando Lima, apesar de se argumentar que, do ponto de vista dos estatutos da Ordem, não há nada que o impeça, mas outros setores levantam questões de ordem ética, de ordem de consciência. Como é que se posiciona neste caso? Bem, é correto exatamente falar-se de todos estes ângulos que o assunto merece. Se uma pessoa comparecer no hospital, o maior fascínio é comparecer no hospital, os médicos não podem declarar que têm uma objeção de consciência e não tratar esta pessoa. Portanto, tem que tratar esta pessoa. Se todo o indivíduo, e isto é um princípio constitucional, merece a defesa, eu acho importante que Nini Satar tenha um bom advogado atrás de si, do que aquele simulacro de justiça a que assistimos durante muitos anos em Moçambique, em que o advogado de defesa, que habitualmente era um defensor oficioso, se limitava a levantar-se em tribunal e dizer peço justiça meritíssimo e absolutamente
mais nada acontecido. Ora, isso é um folclorismo que não serve o facto de uma pessoa ser levada a julgamento e ter uma defesa apropriada. Agora, também o advogado Flávio Menete, espero, não tem nenhuma faca apontada à garganta, nem nenhuma pistola apontada à nuca. Portanto, ele pode decidir que deve ou que não deve, que quer ou que não quer defender Nini Satar. No passado, outros advogados moçambicanos se tornaram, eu diria, notoriamente famosos neste país, exatamente por defenderem, utilizemos uma expressão moderada, por defenderem figuras controversas no ambiente moçambicano. Portanto, Flávio Menete não está a fazer nada de mais. Agora, nós outros cá estamos para registar as opções de Flávio Menete. Agora, há uma outra argumentação que vai para além da questão de consciência e nos últimos dias tem-me chamado a atenção sobre esta questão. É que não é possível, e eu vejo que muitas vezes isto acontece, uma pessoa dizer: eu, na minha qualidade de cidadão, os ministros gostam muito de dizer isto, eu, na minha qualidade de cidadão. O facto da pessoa ser cidadão não deixa de ser ministro, e as pessoas dificilmente separarão o ministro do cidadão. Portanto, há um problema ou há uma questão relevante na questão do advogado Flávio Menete. Ele é o bastonário da ordem e, ao contrário daquilo que insinuou Gilberto Correia, que insinuou o Tomás Timbane a dizer que assiste o direito, é verdade, sim, que assiste o direito ao Flávio Menete de aceitar como cliente Nini Satar. Ele é o bastonário, portanto, de algum modo, ele é o farol para a ordem, para esta ordem profissional, que tem princípios muito fortes em termos éticos, em termos deontológicos, em termos de princípios. E, portanto, acho que Flávio Menete devia pensar duas vezes enquanto bastonário. Há também um outro argumento em que diz que se sempre disse um bastonário que litigasse, não teríamos ninguém a candidatar-se à ordem. Dizem, por exemplo, que o Estado devia subsidiar a ordem para que um bastonário tenha tempo inteiro ao serviço da ordem, sem necessitar dos outros rendimentos. Uma outra questão, Fernando Lima, não seria expectável, por exemplo, que um bastonário não se envolvesse em casos mediáticos, por exemplo, tipo Nini Satar, e se envolvesse apenas em casos menos mediáticos? Porque também o bastonário, representando a ordem, tem suas intervenções políticas, tem um lugar importante reservado na abertura dos anos judiciais, como... Bem, todos esses argumentos são válidos, mas têm uma carga subjetiva muito grande. Portanto, mais uma vez, não há nada que obste a que o bastonário assuma determinadas causas, mas ele tem que pensar nas implicações que estas situações incorrem. E, por exemplo, em muitos países, os advogados de peso, famosos, os bastonários, aceitam muitas causas pro bono, ou seja, gratuitamente, exatamente porque, investidos na função de bastonários, acham que devem dar o exemplo, assumindo
determinadas causas. Por exemplo, tomemos como exemplo um caso muito mediático aqui há 2 anos. A defesa do economista Castelo Branco, que escreveu fez um escrito em que punha em causa a direção do presidente Armando Guebuza. Eu penso que as pessoas que decidiram assumir a defesa de Carlos Nuno Castelo Branco tomaram uma posição, e tomaram uma posição de consciência. Mais uma vez, não estavam, ninguém lhes estava, penso eu, a apontar uma pistola ou uma faca, mas eles acharam que era importante para a democracia, para a justiça moçambicana, que Carlos Nuno fosse defendido, e fosse defendido por um bom advogado. Portanto, mas estamos aqui, eu não me parece que Carlos Nuno Castelo Branco e Nini Sattar possam ser colocados no mesmo patamar. Não é a mesma coisa. Eu sei que alguém vai tentar dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa defender Carlos Nuno Castelo Branco e Nini Sattar. Mas este país tem uma história, e tem uma história em que advogados importantes, advogados que faziam, que trabalhavam aqui no tempo colonial, deram a cara na defesa de nacionalistas moçambicanos, que naquela altura eram considerados terroristas. Não eram obrigados a tal, mas fizeram questão de darem a cara por esta defesa. Como noutros países há advogados que defendem presos políticos. Não precisamos de ir, aliás, muito longe. Na África do Sul, vários advogados se tornaram especialistas em defender prisioneiros do ANC. Ninguém os obrigou, mas eles achavam que era um imperativo de consciência fazer essa defesa. Portanto, não é igual a defesa de Sattar e a defesa de um preso político, de uma pessoa que é perseguida, por exemplo, pelo governo do dia, um ativista dos direitos humanos, das liberdades constitucionais. São casos completamente diferentes e têm que ser tomados em causa, e são questões incontornáveis que deveriam ter sido, ou certamente que foram ponderadas por Flávio Menezes. E este debate claramente vai ajudar numa eventual próxima revisão dos estatutos da ordem a aprimorados e ver quais são deviam ser as principais funções do bastionário. Eventualmente ajuda a essa clarificação, a um revisitar da figura do bastonário. Não obstante, eu não considero que o bastonário esteja numa retoma de vidro, ou que é um intocável que não se deva confrontar com os problemas do dia-a-dia. Aliás, devo dizer, e também já o disse publicamente, para minha surpresa, Flávio Menezes tem assumido no contexto moçambicano posições relevantes e posições de assinalável coragem, nomeadamente no afrontar dos poderes do dia neste país. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para os principais temas que marcaram esta semana. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.